Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, ao podcast da Ginofert, o Ginofert Cast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais casais que precisam do nosso auxílio. Doutora, começando, né? Que casais que precisariam vir consultar conosco aqui na Ginofert? Então, todo casal que já está tentando engravidar há pelo menos um ano, quando a mulher tem menos de 35 anos, então pode esperar até um ano. Quando a mulher tem mais de 35 anos, o casal já deve procurar com 6 meses de tentativa. Lógico que cada caso deve ser individualizado. Se por acaso a mulher é jovem, mas não está menstruando, não menstrua, ou o marido já sabe que tem alguma alteração que teve na infância, alguma coisa que possa ter danificado sua fertilidade, aí também não há necessidade de esperar esse um ano. Pode procurar ajuda antes, que para a gente já ir investigando e porque quanto antes procurar ajuda e fizer o tratamento, a gente sabe que é melhor. E lembrando que as pacientes acima de 35 anos ou próximo dos 40, muitas vezes, a hora que resolver engravidar, já venha Já deve vir, né, para nem fazer tem uma que ficar avaliação. esperando, porque senão até ela diagnosticar que tem algum problema, Uhum. né. Porque para a gente, um dos fatores que mais dificulta é o passar dos anos do casal, né. Uhum. Quanto maior a idade, menor a quantidade de óvulos, a qualidade desses óvulos vão ser menor, então consequentemente a gente vai ter menos gravidez por tratamento. Uhum. Então a gente sempre orienta o casal que não demorem muito para tomar a decisão de vir. É, aquela coisa de você ficar angustiada, poxa, o positivo não vem, todo mundo perguntando: "Cadê, né, o filho?". Não espere muito, viu que não está acontecendo, procura ajuda, porque quanto antes procurar ajuda, vai ser melhor, né. A gente pode investigar melhor e já, de repente, partir para coisas simples, às vezes, uma indução da ovulação, né, um coito programado, e lógico que tem casos que vão precisar da fertilização in vitro. É, a ideia é que quanto mais cedo você vem, às vezes o tratamento pode ser mais simples, porque você tem Exatamente. tempo, né, Hum, para se tratar. E quando chega mais tarde, depende de próximo dos 40 ou 40 e pouco, às vezes você não tem esse tempo, você tem que ir direto para o reprodução assistida, porque senão você vai acabar não tendo resultado nenhum. uhum. Você não tem Eu sempre falo que o que a gente tem de mais precioso é a idade, né, é o tempo que ela tem ali ainda de resto de fertilidade, de reserva ovariana, Uhum, e a qualidade. Então são 2 coisas muito importantes. A quantidade, né, de óvulos que essa mulher tem e a qualidade, né. exatamente. Então, são 2 coisas que impactam muito no resultado. Então, às vezes, ter muito óvulo, mas ser mais velha, não é tão bom quanto ser mais jovem e ter menos óvulos, né. Então, É, nem super sempre importante. a quantidade quer dizer que tem a qualidade, né. Exato. E agora, e outra, que com o passar do tempo, as doenças vão acontecendo, a endometriose vai aumentando, vai aparecendo, às vezes tinha um início de endometriose, que é uma doença que ocorre, né, do útero da mulher, que eles implanta células dentro do abdômen dela, ele às vezes começa lento e com o passar do tempo isso vai se aumentando e vai destruindo ovário, destruindo trompa. Então, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. E mais vai se diagnosticando, né, essas patologias, miomas, pólipos, Hum. né, endometriose. E então, a grande questão é que a mulher hoje está deixando para ter filho mais tarde, em função da carreira, enfim, né. Até tem um estudo que recentemente que foi feito no Brasil, que a prioridade de uma mulher engravidar hoje está em sexto lugar. Então, primeiro ela é carreira, estudo, estabilização, né, Uhum. financeira. Aí comprar apartamento, comprar carro, viajar, enfim, o filho está em sexto lugar. E isso fez com que ela pensasse em ter filho possivelmente depois dos 30 anos, né. Então hoje a gente vê muito no consultório que muitas vêm perto dos 40 anos, né, Uhum. e isso está dificultando muito. Então o ideal agora que a gente tem o congelamento de óvulos, que é uma técnica que está Uhum. boa, é que essas mulheres se conscientizem de fazer o congelamento com 30.
Hum, né? Com 30 seria o ideal de fazer o congelamento. Não chegar aqui com 40 para fazer o congelamento, porque ainda quer engravidar para frente, hum. né? É, quanto mais jovem a mulher, menos óvulos ela precisa ter congelado para ter uma chance de ter gravidez, Uhum. né? Mulher com próximo de 40 anos precisa muitos óvulos, né? Você precisaria de 30 óvulos para ter 20 a 30% de chance de gravidez. Já uma mulher com 25 anos, se você tiver 10 óvulos, você vai ter 20 a 30% de gravidez. Então você precisa ter muito menos óvulos para ela ter a mesma chance que a outra mulher teria para engravidar. Exatamente. Então isso é muito importante, né, a conscientização, porque queira ou não, ela foi deixando para ter filho. Eu sempre brinco, né, com as pacientes no consultório que a minha avó teve filho com 17, a minha mãe teve com 20 e poucos, eu tive com 30 e poucos, e agora as mulheres estão querendo ter com 40. Então isso está dificultando muito, né? Mas agora está começando a ver essa mudança de tomada de decisão, Hum. que a mulher realmente está começando a buscar esse congelamento, então, mais cedo para poder optar em ter filhos na hora que ela estiver pronta, né, que ela estiver pronta com a carreira, que estiver pronta com o parceiro, aí sim ela vai deixar guardado, então, essa possibilidade. E também lembrando, né, que não é só a mulher que vai apresentar dificuldade, né? O homem também, com o passar do tempo, o seu resultado diminui e aumenta os riscos para a criança. Hum. Conforme a idade paterna aumenta, o risco dessa criança ter algumas doenças, como, por exemplo, o Autismo, autismo, Down. Alzheimer, até é maior em filhos de quem teve, de filhos de pai idoso. Uhum. É, eles consideram a idade paterna acima de 45 anos, né, que começa a haver um declínio. A única diferença é que o homem continua produzindo, Hum, mas não quer dizer que não está também sofrendo alterações próprias do naturais do envelhecimento, né? hum, Outra coisa que eu costumo dizer sempre para as pacientes, que é mais ou menos igual à nossa pele, né? O óvulo, né, o espermatozoide, que não adianta, com o tempo ele vai sofrer o processo degenerativo natural, né? E é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? É o DNA, né? É. É o DNA que é a informação genética, ele vai se degradando com o tempo, ele vai se rompendo, ele vai se fragmentando, né? A Uhum. gente tem até alguns estudos lá na reprodução humana que você faz um teste chamado teste de fragmentação Do DNA do, espermático. do DNA no espermatozoide, né? Uhum. Que é para ver o quanto ele se degradou. Uhum. E esse espermatozoide degradado, ele fertiliza menos, causa mais aborto e Uhum. deixa o caso mais difícil. Uhum. E falando em causas, né, de infertilidade, vamos falar um pouquinho das causas femininas? O que que você A gente sabe que a principal causa isolado, né, feminino é fator ovulatório, né? Aquelas pacientes que têm síndrome do ovário policístico, alteração de prolactina, alteração de hormônio tireoidiano, que são as que não ovulam e aquela que vai passando o tempo e diminui a reserva ovariana dela. A paciente com mais idade também é um fator ovulatório que ela não engravida, Uhum. né? E como outras causas orgânicas, tirando as ovulatórias, a gente tem ainda as causas tubárias, causadas principalmente por endometriose, que é uma doença inflamatória que vai causando aderências, fibroses, cicatrizes no ovário, na trompa, Uhum. e dificultam com que esse casal engravide, que essa mulher consiga engravidar. Tá? Outras causas, doenças infecciosas, que possam inflamar as trompas e levar a risco de gravidez tubária, de infertilidade, Uhum. né? São Problemas uterinos, né, então malformações uterinas, miomas, pólipos, até mesmo neoplasias, né, pacientes que fizeram às vezes tratamento para o câncer de colo do útero, pode ter uma alteração ali no colo, pode ter uma cicatriz de uma cirurgia prévia que ela fez no útero, enfim, né, o útero seria uma outra causa Exato. e E aí isso corresponde à metade dos problemas, é, né? verdade. A metade das dificuldades são femininas. A outra metade é fator masculino, né? Que são aqueles casos em que o homem apresenta diminuição de espermatozoide e por várias causas, né? Essas causas, desde varicocele, que são varizes que dão no testículo,
A criptorquidia, né, que é muito comum, que às vezes a gente Uhum. não valoriza, a criança que nasce com o testículo dentro da cavidade pélvica e esse fato dele ter ficado dentro da cavidade esquentou ali aquele tecido e lesou ele, então ele vai ser um adulto que possivelmente vai ter a diminuição da Uhum. produção do espermatozoide. O ideal, por isso, é corrigir sempre cedo, né, essa alteração que a criança possa ter quando nasce. É. Hoje a gente vê, né, que os serviços de neonatologia, eles têm mais cuidados para isso, né, examinou, o pediatra examina, viu que o testículo não está na bolsa, Já. já vai para os Indica tratamentos, cirurgia, né. exato. Aham. Já a gente aqui no consultório, a gente atende adultos que no passado não Isso, corrigiram ou corrigiram muito muito tarde. tarde. Aí vai fazer o espermograma da azospermia, ou seja, ausência de espermatozoide ou diminuição muito importante. Isso. Outra causa masculina, as alterações hormonais também, né, então tanto hipotireoidismo, prolactina, alteração da prolactina com microprolactinomas, Hum. e uma causa muito comum hoje é o uso da testosterona, né. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, que está assim ah, muito prevalente o uso da testosterona em nosso meio, né. Seja ele para motivo de bem-estar físico, né, para ganho de massa muscular, mas acaba que isso leva a um bloqueio na produção do espermatozoide e esse homem pode se tornar azospérmico, ou seja, ausência de espermatozoides no ejaculado. Essa ausência ela pode ser temporária, mas também pode ser, às vezes, irreversível, dependendo do grau de supressão que ele fez, quanto tempo usou, né. O medicamento, a testosterona exógena, ela funciona como se fosse um anticoncepcional. Ela bloqueia todos os hormônios do homem, né, os hormônios que vão produzir espermatozoides. Uhum. Ela bloqueia e deixa ele parado, totalmente zerado. A gente vê que hoje em dia eles fazem, né, os próprios usuários, eles têm as formas de Esquemas resgate de aham. para tentar ver se volta a funcionar. Muitos vão voltar, mas tem aquele grupo que não volta e aí fica difícil, às vezes tem que ir para reprodução assistida, porque a produção fica muito baixa. Uhum. E a gente tem também as causas genéticas masculinas, né, então falando das causas masculinas, tem as alterações genéticas, a gente tem homens que podem ter alterações no cariótipo, né, que são os Klinefelter, enfim, as translocações, as deleções em algum par do cromossomo, e fazendo com que ele tenha essa alteração no ejaculado, na quantidade, na motilidade do espermatozoide. E algumas vezes ele então vai ter indicação de fazer um tratamento de reprodução assistida por uma alteração genética que ele tem, né? E isso tudo a gente vai detectar na investigação que a gente faz do casal. Então, quando a gente recebe aqui o casal, a gente não pesquisa só a mulher. A gente tem que investigar o homem também, porque como o Fernando falou, em torno de 40 a 50% é feminino, 40 a 50% é masculino, e em 20% são ambos que têm uma alteraçãozinha, né. Hoje a gente vê muito isso. Às vezes, né, a idade da mãe, às vezes a oligospermia do marido. Então a gente tem que juntar esses dados Hum. para a gente poder definir qual o tratamento que a gente vai fazer, né. A gente sempre brinca aqui no consultório que o problema não é da mulher, não é do homem, né, o problema é nosso, né. Uma Depois que vez eles chegam até aqui. aí nós que temos que te ajudar a resolver essa dificuldade. É isso aí. Mas é muito importante essa investigação por ser de ambos, né. Então o marido hoje, como a gente também sempre fala, ele está muito mais participativo, ele perdeu já um pouco dessa restrição, desse receio de fazer o exame do espermograma, né, que é um exame simples, fácil de ser feito e que deve ser feito toda vez que o casal está pensando em engravidar, porque é o principal exame para a gente ver a fertilidade do homem. Então é muito importante, né, a gente sempre prioriza no nosso laboratório, a gente faz o espermograma também, a gente dedicou um espaço aqui também vai ter, né, na clínica, um espaço próprio, específico, para dar mais aconchego para esse homem fazer o exame, mas é um exame muito importante para ser feito. E a gente às vezes trazem, né, a gente vê que o cliente, o paciente, ele traz espermograma de outros serviços, de outros, não quer dizer que a gente não analise esse exame, mas muitas vezes ele vai precisar fazer um espermograma mais específico por alguém que tenha formação exclusiva, que só faça espermograma. Tenha mais olhos, né, para ver realmente a fertilidade, né, desse material. Isso, esse
Então, às vezes, o paciente fala, "Ó, mas eu já fiz", mas ele às vezes continua em dúvida e não esclarece o tratamento. E muitas vezes tem que repetir, né? Exatamente. A gente pede para repetir, né, para realmente confirmar se tem aquela alteração e para definir qual o tipo de tratamento que a gente vai Existem fazer. alterações que vão se tratar até com medicamentos, algumas com cirurgia, e algumas vão ter que ir para os Os tratamentos de tratamentos. reprodução assistida. Então vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Os tratamentos a gente divide então de baixa complexidade e alta complexidade. Os de baixa complexidade, como que você Os de baixas complexidades hum, seriam aquele casal que você orientar o casal para ter relação no período fértil dela. Hoje em dia as pacientes usam muito os aplicativos, né? E também ajuda esse aplicativo, né? Porque ela escolhe o período mais fértil dela, né? E a gente sabe, o aplicativo ele até já avisa que, por exemplo, num ciclo de 28 dias, a mulher ovulou, a data mais provável de ovulação é no meio, né? Em torno do 14º dia. Com 6 dias antes, já é um período que essa mulher tem que começar a ter relação, o casal tem que começar a ter relação sexual, né? é isso para as mulheres que têm ciclos regulares, né? Isso, para quem faz o uso do Isso, aplicativo, né? isso. Isso contando como ainda uma baixa complexidade. Uhum. E quando vem aqui no consultório, a gente muitas vezes faz uma indução da ovulação, faz medicamentos para que ela ovule e nós acompanhamos aqui no consultório por ultrassom, ver o dia que essa mulher ovula e ajuda eles, orientando eles no período mais correto da sua ovulação, Uhum. né? Que nós Então, chamamos de coito programado, né? ou isso, Ou coito, ou namoro namoro programado, programado. Uhum. né? Esse é uma terapia, são o que a gente chama de Baixa. baixa complexidade. Ainda teria a inseminação intrauterina, que Uhum. é considerado de baixa complexidade, Uhum. né? Que é mais ou menos semelhante a fazer um coito programado, porém, vai pegar o material masculino, melhorar ele dentro do laboratório, né? Deixar ele mais eh, potente, digamos assim, selecionado, e vai colocar dentro do útero da mulher no período que ela estiver ovulando. Sendo que a gente controlou essa ovulação dela aqui no consultório por ultrassom, com os medicamentos, né? Então, aí aumentaria um pouco a chance em relação ao coito programado, né. Exatamente. Então são técnicas que a gente usa para as pacientes que são mais jovens, que têm tempo, que são mais, Ela precisa estar praticamente normal, isso, são né? alterações leves, né, talvez como a ovulação que às vezes não está se fazendo adequadamente, né, com ciclos mais irregulares, com alterações masculinas mais leves, né. Então a gente opta daí por essas técnicas. E muitas vezes para aquele casal que a gente até esqueceu de comentar, que é a esterilidade sem causa aparente, né? Ah, é Que é verdade. bastante comum. O casal chega aqui, tem todos os exames normais, Uhum, só não está conseguindo engravidar, uhum. né? E daí, se o casal é jovem, que tem esse tempo, é o que a gente É normalmente a faz. baixa complexidade está indicado para eles, Uhum. né? E aí, a gente, partindo disso, fez alguns ciclos de baixa complexidade, não engravidou, ou se a gente tem alguma contraindicação para fazer baixa complexidade, né? Hum, Então, seja a idade mais avançada, outras doenças mais severas, né? Tipo uma endometriose, uma obstrução tubária, uma oligospermia mais severa. Então, a gente vai lançar mão da e fertilização in vitro, que é a alta complexidade, né? Então, por isso que é muito importante a gente analisar o conjunto, né? uhum. Não tem como, às vezes, a paciente chega aqui só com o exame dela, ai, comigo tá tudo bem, né? Então a É, gente tem que. aqui né, a gente sempre tentou trabalhar da seguinte forma: a gente sempre tenta fazer o casal engravidar da maneira mais simples possível. Só que muitas vezes ele vai chegar aqui que a maneira mais simples não é possível para ele. É, Aí ele necessita da reprodução assistida, né, de alta como, complexidade. como uma forma para conseguir mesmo a gente fazer, Comparando como se né? fosse um doente, Uma uma pessoa, insulina para um diabético. uma insulina para um diabético, uma cirurgia para alguém que precisa da cirurgia, né, tem indicação. Existem doenças que você não vai tratar, trata com medicamento, mas existem doenças que você precisa fazer cirurgia, fazer alguma coisa mais agressiva para Uhum. poder resolver o problema. E acho que a gente podia falar um pouquinho também, depois da fertilização in vitro, que hoje a gente tem feito bastante, que é o estudo genético dos embriões, Hum. né? Quando fazer e né, por que fazer, O né? estudo genético dos embriões, ele cada vez a gente vê que os pacientes estão querendo mais fazer, Uhum. né? Mas a gente sabe que tem algumas indicações, né? Dentre as indicações, seria aquela paciente
com ter pelo menos 35 anos, né? Ou com histórico de malformações anteriores, abortos ou dificuldades de engravidar que não está acontecendo, você tem indicação. O estudo genético é o quê? Você retira faz uma biópsia no embrião, tira um fragmento desse embrião e vai para um laboratório de genética para ver como estão os Fazer o cromossomos dele. cariótipo do embrião, né. Exatamente. E essas indicações que você falou são indicações formais, né, tipo assim, teria indicação de fazer realmente esse estudo genético. Mas hoje muitas pacientes estão vindo abaixo de 35 anos querendo fazer. Hum, Por quê? Porque a gente vê que, o estudo genético ele tem basicamente 2 finalidades aí nesse caso. Ele vai encurtar o tempo dessa mulher conseguir engravidar, porque nós vamos estar filtrando o embrião que é normal geneticamente, uhum. e vamos estar dando segurança para ela, porque ela está sabendo que vai ser colocado um embrião que é geneticamente normal. Então ela vai ter menos risco de ter abortos, menos risco de ter uma criança com síndromes e com É, alterações é isso que o genéticas aí. casal está procurando fazer Exatamente. mais cedo. Mas isso aqui no Brasil é liberado, né, para fazer em qualquer faixa etária. Mas a gente vê que em alguns países não é liberado para fazer com quem tem menos de 35. Hum. E tem países que nem liberam, né? Isso tudo depende muito da Da legislação de legislação e cada das país, regulamentações. Claro que cultura, né. vai do bom senso do médico orientar o paciente e explicar para ele. É, tem serviços que fazem de rotina, né. Hum, Nós não fazemos de rotina, nós fazemos por indicação ou por desejo da paciente, não é uma rotina nossa fazer para todos os casos, né. Então isso tem que é bom a gente deixar claro. mas é um exame que uma tecnologia que existe e que está auxiliando muito. Isso pode ser até um tema no futuro para a gente fazer um É, podcast específico disso, sim. das indicações, de como é feito, né? É porque essa biópsia, ela não é tão simples, né, de ser feita, né. Então primeiro a gente tem que ter todo o cultivo do embrião ali in vitro, ter o blastocisto, e aí você vai ter que ter um material, um equipamento específico, um laser que a gente tem que ter Uhum. para disparar na camadinha externa do embrião, imagine tudo isso é microscópico. Disparar na camadinha externa do embrião, retirar fragmentos que saiam células dali, congelar essas células que saem, congelar o embrião que sai, Uhum. ter que ter uma transportadora de material biológico para vir apanhar essas células especificamente, porque não pode ir por correio, não pode ir por avião, não pode, apesar de ser microscópico, exige toda uma legislação, uma estrutura, uma preocupação com esse material. E aí, então, esse material vai para São Paulo, laboratório de genética, para fazer esse estudo. Enquanto isso, o embrião ficou congelado aqui aguardando o resultado, né? E aí a gente vai preparar essa mulher para receber esse embrião no ciclo seguinte, geralmente. É uma pergunta que as pacientes fazem. Ela pergunta se o embrião vai para São Paulo. Não, o embrião não vai. É, o embrião não vai. Vão as células dele. Assim como quando você faz um exame de sangue no laboratório, muitos dos exames são feitos em São Paulo, até fora do país, Uhum. né? E você não precisa ir junto com o exame, né? Exatamente. Você vai só a tua amostra. É, às vezes próprias biópsias, né, de outros tecidos, por exemplo, Hum. biópsia de mama, você manda só o fragmento, né, para biópsia, não exatamente. O paciente É, inteiro, né? exato. Então funciona dessa maneira. Então o estudo genético ele é muito bom, tem indicações, dá segurança, né, e é feito aqui também, nós fazemos esse tipo de procedimento aqui na Ginofert. Então, hoje, basicamente, a gente falou sobre as causas de infertilidade, falamos dos tipos de tratamento em infertilidade, de baixa complexidade, de alta complexidade, um pouquinho também sobre a biópsia embrionária, e vamos para o próximo episódio trazer mais outros assuntos interessantes. Se você tem alguma ideia de algum assunto que você queira que que a gente fale aqui, nos envia também na mensagem que a gente vai providenciar um assunto específico para você.